Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, no Uber, no ônibus, onde você estiver, para que nesse início de tarde nós possamos meditar numa porção da palavra de Deus. Aleluia. Falar um pouquinho da palavra de Deus, analisar alguns textos para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Aleluia. E eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus para as nossas reflexões. Amém? Já desde antemão, já peço que você dê o seu like, que você se inscreva no canal Comunidade dos Discípulos e nos ajude a alcançar mais vidas, ajude este canal a crescer em números de inscritos. Participe, convide seu amigo, convide sua família, convide os irmãos da igreja para ouvir as mensagens que tem neste canal, alguns estudos. Nos incentive a trazer mais estudos, a fazer, aleluia, mais vídeos, mais pregações, para que outras pessoas venham conhecer a palavra de Deus, venham se converter através da pregação desse instrumento que é as redes sociais, que Deus colocou para que a gente possa transmitir a sua palavra, amém? Vamos pedir a Deus a direção aqui, para que a gente possa trazer algo da parte de Deus. Maravilhoso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, pedimos Tua ajuda, Tua iluminação, meu Pai, na Tua palavra, para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a alcançar vidas, meu Senhor. Que Teu Espírito Santo convença pessoas nesta tarde do pecado, da justiça e do juízo para a glória do Teu nome. Amém? Glória a Deus, meus queridos amados irmãos. A gente vai fazer aqui algumas observações em alguns textos, analisando. E de antemão já quero, o tema desta pregação é os dias de Noé. Aleluia. Está em Mateus 24, 37. Diz assim a palavra de Deus: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Estamos vivendo em um mundo caótico, em um mundo tomado pela violência, em um mundo tomado pela imoralidade, em um mundo tomado pela idolatria, em um mundo tomado por coisas que não agradam a Deus, em um mundo onde o relativismo tem crescido e tem sido o carro-chefe deste mundo. Aleluia. Porque as pessoas dos dias de hoje, muitas não estão dando atenção às coisas de Deus. As pessoas têm voltado as costas para a palavra de Deus. E aí, esta palavra de Mateus, que diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também é a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nos dias de Noé, o que estava acontecendo naqueles dias de Noé? A violência, a maldade do coração do homem tinha crescido. O homem passou, após a queda, a se corromper, a fazer coisas que não agrada a Deus, a se distanciar de Deus. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 6, que vai falar da corrupção da humanidade. E não é diferente nos dias de hoje. Nós temos vendo aí
a humanidade se corrompendo, a maldade cada vez mais, muito mais agora se multiplicou, né? Diz que estava se multiplicando, multiplicava-se. Mas o que é que a gente vê hoje? Tem se multiplicado. A gente vê as pessoas fazendo justiça com as suas próprias mãos. A gente vê a maldade, a violência, tudo isso tomando o lugar. Mas Deus não quer isso nem para mim, nem para você, meu amado. Deus não quer que nós sejamos assim. E o primeiro ponto que a gente percebe é que Noé, ele foi avisado do que iria acontecer. Deus já estava cheio do pecado da humanidade. E Noé foi avisado do que iria acontecer. Noé, ele teve tempo para se preparar. Noé, ele anunciou na sua época, né? As pessoas da sua época, Noé anunciou, Noé propagou as coisas que viriam acontecer sobre o dilúvio que Deus iria derramar sobre aquele mundo, sobre aquela geração. Mas eles não deram crédito. E hoje não é diferente. A igreja do Senhor tem anunciado, porque a igreja do Senhor tem reconhecido os sinais que Deus tem nos dado. E por isso a igreja tem anunciado ao mundo a volta de Cristo, o que irá acontecer. Mas as pessoas não têm dado ouvido. As pessoas têm fechado o coração para as coisas de Deus e se voltado para as suas próprias coisas, né? Para os seus próprios interesses. As pessoas têm buscado satisfazer seus próprios desejos, suas vontades. Mas Noé, naquele tempo, foi instruído por Deus, avisado, instruído, e Deus tem dado tempo para a igreja se preparar, para nós nos prepararmos. Então, cada dia que nós acordamos, irmão, é uma oportunidade da gente orar, da gente se arrepender dos nossos pecados que cometemos. Não só nós, a igreja do Senhor, aqueles que professam serem a igreja de Cristo, mas toda a humanidade está tendo tempo para se preparar, para se voltar para Deus, porque a igreja tem anunciado o evangelho da salvação. Noé anunciou para a sua geração do que iria acontecer, do dilúvio que iria cair. Noé, ele se preparou, ele derrubou as árvores necessárias para ali trabalhar naquelas árvores, para fazer a arca. Acredito que Noé tenha juntado bastante betume para ali califetar aquela arca, para que ele pudesse adentrar, ele e a sua família e os animais específicos por Deus. Então Deus tem dado tempo a nós, igreja, e ao povo, né? As pessoas de se prepararem, de buscarem a Deus, de se arrepender dos pecados, para que elas possam, aleluia, se voltar para Deus. O que iria acontecer naquela época de Noé? O dilúvio, que iria cair sobre aquele mundo da época e que iria dizimar as pessoas. Não só as pessoas, mas os animais também que ficassem. E o que vai acontecer nos dias atuais? O que a igreja tem esperado? A volta de Cristo, irmão. O arrebatamento.
E será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos anunciando a palavra de Deus? Porque o Senhor tem nos avisado através dos sinais. Porque hoje a gente vê os sinais aí cada vez mais acrescentados. Aleluia. Porque sempre Deus nos vai deixar saber o que Ele vai realizar, a igreja. Deus jamais nos vai deixar às cegas, não. Deus ele vai nos revelar aquilo, Ele revela aos seus profetas, aquilo que Ele realmente deseja fazer. Porque a maldade do coração do homem, irmão, tem aumentado mais e mais. A terra está cheia de violência, como diz Gênesis, no capítulo 6, verso 11. O homem se corrompeu, aleluia. Mas as pessoas não têm dado ouvido. O mundo está aí de cabeça para baixo. O homem perdeu a sua identidade. São pessoas, você vê aí pessoas querendo ser o quê? Animais. Você vê a pessoa se caracteriza todinha, se tatua os olhos, coloca chifre, coloca garras. E eu lhe pergunto, isso é de Deus? Não, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, irmão. E por que o homem tem perdido a sua identidade de ser humano? Tem perdido a sua identidade de macho e fêmea, a questão do gênero, porque lhe falta Deus. A palavra de Deus diz que o homem perece por falta de conhecimento, do conhecimento da palavra de Deus. E o mundo está aí perecendo, indo cada vez mais para o abismo. Aleluia. Em 2 Pedro 2,5, veja o que diz a palavra de Deus. 2 Pedro 2,5, diz assim a palavra de Deus: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. Então, meu irmão, Deus não perdoou aquele mundo antigo que estava em pecado, que estava em crescente violência, em que a maldade já estava tomando de conta, já dominava o coração do homem, aonde o homem matava, fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. Do mesmo jeito que foi com aquele mundo, irmão, vai ser com este mundo atual. Por isso é necessário que nós, seres humanos, venhamos a dar crédito à palavra de Deus. Aleluia. E também, 2 Pedro 3,4. 2 Pedro 3, verso 3 e 4 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então a gente vê aí as pessoas escarnecendo das coisas de Deus, as pessoas fazendo o que não é agradável a Deus, fazendo um pouco caso do Evangelho. A gente vê muito isso nas redes sociais, as pessoas escarnecem, das coisas de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. As pessoas vão, se fantasiam de Jesus e ficam ali pregadas na cruz, Dizem que Jesus é gay, que isso, que é aquilo, escarnecem, têm um total desrespeito para com as coisas de Deus, mas nós iremos dar conta.
de tudo aquilo que nós falamos, pensamos, praticamos. E no verso 4 diz: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, as pessoas dizem, olha, é tanto tempo que eu ouço dizer que esse Cristo vai voltar e ele nunca volta. Porque o tempo, meu querido, não é meu e não é seu. Deus, ele não nos disse, Jesus não nos disse o dia nem a hora, mas ele nos deixou uma promessa de que iria voltar, e ele vai voltar no tempo determinado, no tempo certo. Cristo vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar aqueles que permaneceram fiel, que foram fiel a ele até o fim. Nós, como igreja, devemos apenas anunciar o evangelho. Devemos apenas comunicar o evangelho. Se a pessoa crê, amém. Se ela não crê, amém, porque é um direito de cada um. Mas o dever da igreja de Cristo, nosso dever é anunciar as boas novas de salvação. É comunicar. Ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós temos apenas que pregar, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é necessário, irmão, que nós venhamos a anunciar a palavra de Deus. Aleluia. E aquele que der ouvido, e aquele que deixar esta palavra adentrar no seu coração e germinar, e dar fruto, e viver uma vida agradável diante dos olhos de Deus, esse será salvo. Nós não podemos nos acomodar, deixar de falar. Nós não podemos fazer como Jonas, que tentou fugir da ordem de Deus, da presença de Deus. Mas nós não podemos fugir, irmãos, dos olhos do Senhor. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que o Senhor nos mandou falar, que é o evangelho da salvação, a qual Deus deseja salvar a todos, a humanidade. Porém, muitos têm fechado o coração, muitos não têm dado crédito à palavra de Deus, preferem viver no pecado, na prática diária, não querem buscar a Deus, não querem se arrepender, não querem estar pedindo perdão a Deus. E veja o que diz Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, o enganador do mundo. É ele quem engana as pessoas. É ele quem engana o mundo, irmãos. E muitos estão sendo enganados pelo diabo. Muitos estão sendo aí seduzidos. Porque ele é que faz com que as pessoas venham se deixar seduzir pelas coisas deste mundo. E nós temos que estar alerta, buscando o Senhor todos os dias, todos os momentos. Deus está nos dando a oportunidade, a mim e a você, de estar anunciando a palavra dele, de estar comunicando a volta de Cristo. E nós devemos fazer isso com eficácia, com excelência, com respeito, com temor, com seriedade, para que as pessoas venham crer. Nós devemos anunciar todos os dias, irmãos, o evangelho da salvação, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Aleluia. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Por amor a mim e a você, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para ser
o sacrifício perfeito. Então eu te digo, meu amigo, não perca esta oportunidade de salvação. Entregue a sua vida a Cristo enquanto é tempo, porque você não sabe o que sucederá amanhã. Hoje você está aí com vida, respirando, com saúde, mas amanhã Jesus certa vez disse uma parábola sobre um homem que juntava riquezas no seu celeiro. E Jesus disse: louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que é que tu tens? Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos neste mundo, irmão. A gente sai para estudar, para trabalhar, para fazer as atividades que a gente tem que fazer, para tratar dos assuntos que a gente tem que tratar. A gente sai pela porta da frente da nossa casa, mas não sabemos se iremos retornar, porque tamanha a violência que está no mundo. Então nós devemos entregar a nossa vida a Deus enquanto há tempo, para que Ele esteja no controle, para que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Então que você possa entregar a sua vida a Cristo enquanto há tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade Discípulos, como eu falei anteriormente. Se inscreva aí no meu canal, ajude este canal a crescer, a ganhar almas, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Deus lhe dê um mês de novembro abençoado, um começo de semana abençoada. Em nome de Jesus, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja. Deus abençoe a nação brasileira. Deus acampe os seus anjos ao nosso redor e aos quatro cantos da nossa nação. Deus tenha misericórdia das demais nações. Deus tenha compaixão daqueles que estão passando em momentos de aflição, de sofrimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso.